Olá, paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo nessa live. Seja bem-vindo nessa live. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos para cima. Essa semana é uma semana de vitória, né? Essa semana é uma semana de vitória. Uma semana que Deus vai nos dar a vitória. E eu queria hoje falar um assunto, antes de nós orarmos os Salmos 23, antes de nós orarmos os Salmos 23, é um assunto muito interessante. Você já se irou na vida? Você já ficou bravo com alguém? Você já ficou com raiva de alguém? Você ficou com ódio de alguém? Aquela situação em que a gente pensa fazer justiça, né? Com a própria ira da gente. Eu queria falar um assunto muito importante que a Bíblia ensina, como a gente se livrar de ira, como a gente se livrar de raiva, como a gente se livrar de ódio, né? Coisas que podem ferir, machucar a nossa alma, nosso coração. E aí, por isso que a Bíblia ensina, ela sabe que nossa alma tem esse sentimento, mas ele é um sentimento que faz mal pra gente, é um sentimento que faz mal pra gente. Tiago 1:20 diz assim, ó: pois a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Ou seja, não adianta a gente se irar, porque a raiva, o ódio, a ira, ela não vai produzir, ainda que a gente tenha, né, entre aspas, uma certa razão em estar com raiva de alguém que às vezes não foi fiel numa aliança, numa palavra. Mas a justiça de Deus, ela é diferente. A justiça de Deus, ela não se manifesta dentro da nossa raiva. Ainda que quando a gente tem raiva, a gente sempre sabe que por muitas vezes a gente tem razão, né? De até querer esganar a pessoa com qual a gente está com raiva. Mas a gente precisa entender que a raiva, a ira, ela machuca você. Ela não machuca só o outro. Ela machuca você. Então você tem que tratar isso no seu coração, para que esse amargor não se torne exatamente uma raiz de amargura e não roube você da graça de Deus, não roube você das promessas de Deus. Então, vou te dar aqui alguns conselhos, tá? Muito rápido hoje, depois nós vamos orar os Salmos 23, mas eu queria te dar, vamos ver se eu consigo dividir entre a live da tarde e a da agora, tá? Eu dou 4 conselhos ou 5 agora de manhã, de como você deve proceder o dia que a ira, a raiva acendeu, teve acesso dentro da sua alma, dentro do seu coração, tá? Primeira coisa, em tudo na nossa vida, porque tudo é uma direção, é um norte, e quando a gente está com raiva, a gente perde a direção, a gente perde o norte. Já notou que você falou palavras que não deveria ter falado no momento da raiva? Se a gente abrir a boca e falar naquele momento da raiva, a gente perde a sabedoria. A gente perde a sabedoria. Então, a primeira coisa, em toda falta de direção, pecado, quando a Bíblia fala sobre pecado, o pecado, na palavra original, é exatamente perder a direção. É de se desalinhar com a direção de Deus. Então, muitas pessoas pensam que pecado é só matar, roubar, prostituir, mentir. Não. Esses também são pecados.
Mas pecado é você se desalinhar, perder o norte com Deus, perder o norte com o Senhor. Então a primeira coisa que a gente deve de fazer é arrepender-se. Ter um arrependimento. Assim como se um dia você mentiu, você tem que se arrepender daquela mentira. E assim também você precisa se arrepender do momento que você se irou, do momento que trouxe ira sobre você. Se arrepender, pedir perdão para Deus. Deus, eu não quero ser assim, me perdoa por esse momento na minha vida, para que o sangue de Jesus te purifique, te limpe desse mal, te limpe desse mal. Segundo, primeiro você se arrepende. Em segundo lugar, todo arrependimento ele tem que ter uma ação. Então, quando a gente se arrepende, a gente tem que orar e pedir perdão a Deus por ter se irado. Eu já me irei com pessoas assim que eu pensei em fazer a minha justiça, mas depois eu vi que não ia resolver a questão. Aí eu me arrependi, depois eu orei. Deus, me perdoa por ter me irado, me perdoa por ter pensado, julgado. Então, é muito importante. Primeiro você se arrepende, segundo você pede perdão a Deus, tá? Pedir perdão a Deus. Agora é muito importante, queridos, que sempre envolve uma pessoa nesses momentos de ira. E às vezes são pessoas muito próximas da gente, né? Às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho, às vezes é um cunhado, às vezes é alguém da igreja, às vezes é alguém do trabalho, amigo do trabalho, colega do trabalho. Então a gente precisa, outros a gente nem vai saber quem é, né? Porque a gente pode se irar num trânsito, por exemplo, você nem vai saber quem é a pessoa. Mas você tem que pedir perdão a Deus e também... Perdão, estou um pouco cansado. Peça perdão às pessoas que você se irou. Ah, mas eu não conheço aquela pessoa do trânsito que eu me irei. Não tem problema não, você vai falar, Deus me perdoa. E eu também peço perdão pela pessoa que eu me irei, que eu xinguei, sei lá. Cada um aí, na sua ira, né, sabe para onde vai desembocar. Então, é muito importante. Primeiro se arrepende, depois pede perdão para Deus e também tem que pedir perdão para a pessoa. Principalmente quando é uma pessoa que está conectada com você. Ou seja, um amigo, um cônjuge, um filho, um parente. Porque tem que limpar aquela semente maligna que foi lançada para tirar amizade, para tirar cumplicidade. Ela precisa ser tirada e o perdão vai fazer isso. O perdão vai fazer isso. Outro conselho bíblico, muito importante, mas muito importante mesmo, é que você não deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixa passar um dia, não fica se amargurando uma semana, 3 dias, 2 dias. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr, ajuste essa questão, arrume essa questão. Quantas pessoas se amargam, depois perdem o sono e ficam se remoendo nesse vinagre da ira, do ódio, da raiva. Então a Bíblia dá um conselho. E se a gente não obedece a Bíblia, irmãos, a gente não obedece mais nada. A nossa maior obediência deve ser na palavra de Deus. A nossa maior obediência deve de ser na palavra de Deus. Tá? Então, se irou, resolve essa questão antes de terminar o dia. Peça perdão, expõe seu coração ao sangue de Jesus Cristo para Ele tirar toda mágoa, toda maldade, toda ruindade, toda justiça própria. Tá bom? Conselho quinto.
em toda discussão que você tiver, para não se provocar esse ambiente de ira, de ódio, de mágoas, seja pronto ou rápido para ouvir e tardio para falar. Como pastor, eu vejo que muitas vezes eu tenho que aconselhar famílias, e que às vezes começa uma contenda enorme de uma coisinha do nada. Vai ver, não era nada. Era só alguém ter fechado a boca, não ter aberto a boca. Hoje eu falei uma coisa numa rede social e eu disse: aquele que não sabe controlar sua boca, ele vai trazer desgoverno. E a pessoa que sabe controlar suas palavras, em algum momento da vida, Deus vai dar um governo para ela, uma posição de governo, por causa do controle das palavras. Então é muito importante, querido, que às vezes grandes contendas, a Bíblia diz que a língua é uma pequena peça, mas pode botar fogo numa floresta. Assim como o navio, né, tem o timão que controla todo o navio, assim a Bíblia diz que se nós controlarmos a língua, nós vamos controlar todas as ações da nossa vida. Então Tiago está dando um conselho aqui, ele diz, ó, seja rápido em ouvir, tardio em responder. Olha o que ele diz aqui em Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos, não é alguns, todos, prontos para ouvir, tardios para falar, e aí o que ele diz, tardio para irar-se. Então quando você aplica esse princípio de você escutar e não abrir a boca de volta já, você também vai se tornar tardio em irar-se. Aquela situação não vai te atingir. E isso é muito importante, extremamente importante, irmão. Então é muito importante a gente entender a palavra de Deus. Quantos casamentos às vezes vivem momentos tão ruins, irmão? Quantos pais e filhos vivem momentos ruins? Tudo por causa de falar. Quantos amigos, às vezes amizades se perdem? Exatamente por essa questão. Então, antes de responder, fique quieto por alguns momentos. Faça uma reflexão daquela palavra, amortece ela. Uma palavra branda pode apagar um incêndio. Agora, uma palavra maldita, ela pode provocar, às vezes, ninguém perde um casamento, ninguém perde uma amizade assim, eu me separei, perdi essa amizade. Às vezes começa com pequenas coisas, pequenas iras. Então, vamos lá? Aqui, vamos refletir de novo. Primeiro a gente se arrepende do momento que a gente se irou, pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa. Não deixar o sol se pôr a nossa ira. E ser pronto para ouvir e tardio a falar. A pessoa que fala tudo, em tudo, e abre a boca para tudo, ela já tem uma falta de sabedoria. De alguma forma ela vai ferir, machucar. A pessoa que é tarde para falar, pronta para ouvir, essa já tem sabedoria. Amém? Se você recebe essa palavra, diga assim, receba essa palavra, e se ela serviu para você, trate isso no seu coração também, que é muito importante, tá? Quando a gente fala a palavra aqui, a gente está falando, a palavra de Deus sempre vem primeiro para a gente, né? Sempre a palavra de Deus vem para a gente, tratar com a gente, consertar a gente, mudar coisas na nossa casa, mudar coisas da nossa família, dos nossos relacionamentos.
A gente precisa ser conhecido como homem de Deus, mulher de Deus, não como encrenqueiro, né? Às vezes a gente olha e fala assim, ó, lá vem vindo aquela pessoa encrenqueira, ou aquela que entra num grupo de WhatsApp, sempre tá só encrencando, e a gente não pode ser conhecido assim. A gente tem que ser conhecido como uma pessoa sábia, prudente, né? Então, vamos lá profetizar os Salmos 23, abençoando o seu coração, abençoando a sua vida. Vamos orar os Salmos 23? É a oração do governo de Deus para a sua vida. Aleluia! Então, ore junto comigo, profetize junto comigo, acompanhe a oração junto comigo. Eu quero te abençoar agora aí. Essa é uma oração poderosa. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, te abençoando, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Eu quero liberar uma palavra, está muito forte no meu coração hoje, para você que tem e está vivendo um momento de luta na sua família, momento de luta com seus filhos, talvez com seu esposo, com sua esposa, com seu cônjuge. Deixa eu liberar uma palavra de Deus que te abençoe. Deus está fazendo um processo. Aprenda a confiar em Deus. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Porque no processo, Deus está no controle e Deus está fazendo um milagre. Deus está fazendo um milagre na sua família, nos seus filhos. Simplesmente descanse. Não tome o lugar de Deus nessa luta. Não tome o lugar de Deus. Descanse em Deus. E Deus vai trazer a vitória. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que tem alguma enfermidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar aqui agora um ambiente de cura. Senhor Jesus, eu oro agora para que toda pessoa, todo irmão, toda irmã, toda pessoa que eles estão orando, amigos, que tenham uma enfermidade agora, um câncer, uma infecção, em nome do Senhor Jesus, que haja cura agora, que haja cura nesse momento. Eu declaro que eles estão com dores de cabeça, enxaqueca, dores no estômago, dores na coluna, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, seja curado agora, que essa dor, que essa infecção, em nome do Senhor Jesus, essa artrite, esse reumatismo, essas alergias, essas feridas, essas infecções, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, que a cura do Senhor venha sobre o seu corpo,
Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão orando pelos seus familiares, pela salvação. Aqueles que estão atados em vícios, drogas, bebidas. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos o poder desse vício agora. E abençoamos cada família, cada pessoa, cada filho, cada irmão. No nome bendito de Jesus, nós abençoamos cada esposo, cada esposa. E declaramos o milagre do Senhor agora. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Eu te abençoo. E nós quebramos esse espírito de vício, de escravidão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você vai dizer assim: eu creio e eu recebo esse milagre em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meu Deus, como está um espírito de profecia aqui, na presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você, recebe uma palavra profética aí. Deus está trazendo um milagre nas suas finanças essa semana. Algo novo de Deus está vindo sobre a sua vida financeira. Uma porta nova de Deus está se abrindo. Você que precisa vender alguma coisa, você que precisa comprar, você que tem uma situação parada na justiça, essa semana Deus vai trazer uma resposta. Se você crê, diga assim: eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, povo abençoado. Povo abençoado, povo do Senhor. Vocês são o povo abençoado de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, família de Jesus. Que Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar essa live, não esqueça de compartilhar. Compartilhe essa oração com alguém, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Não esquece de dar um joinha na live aí também, tá? E que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada no nome de Jesus. Um grande beijo no coração, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.